Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Estamos na hora, né, pessoal? Vamos começar nosso estudo dessa noite, 14 de abril de 2023, sexta-feira, 20 horas. Vamos fazer nossa prece, né? Convidamos a todos então para nos acompanharem. Vamos fechar os olhos e vamos direcionar a nossa mente para nosso Mestre Jesus, para o seu reino de amor, de paz, para a espiritualidade amiga que aqui está, nos aplicando passes, nos abençoando com a sua presença amiga, benfazeja, carinhosa, para com cada um de nós, no plano físico e no plano espiritual. Senhor Jesus, lembrando as tuas palavras, quando tu nos dizias, Senhor, que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de teu nome, ali estarias no meio delas. Sabemos que estás conosco, sabemos que a tua luz nos envolve, sabemos que o teu pensamento poderoso nos estimula a todos para o crescimento da nossa mente, nosso crescimento espiritual, para que possamos ampliar o nosso amor, para que possamos ampliar a nossa luz, a nossa irradiação. Ajuda-nos, Mestre, a trabalharmos cada dia dentro de nós para fixarmos as atitudes novas, pautadas nos referenciais que temos visto nos estudos, que temos refletido como sendo referenciais de luz para a nossa vida, referenciais de saúde, de paz interior, paz de consciência. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para todos os irmãos que estão com o nome inscritos na área de texto e todos que estão nos nossos pensamentos, constituindo motivos de preocupação, motivos de atenção, motivos de desejo de melhora para essas pessoas. Que teu amor se estenda sobre todos nós, que as flores dos teus sentimentos elevados possam perfumar os nossos ambientes. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Que Jesus nos abençoe, né? Para que possamos ter uma noite de muito proveito espiritual, né? Então, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? Às 20 horas, de segunda, terça, quinta e sexta, né? Às 20 horas. E de quarta-feira, é às 9 horas da manhã que a gente faz o estudo, tá? É sempre um estudo doutrinário, nós estamos numa página espírita, nosso grupo é um grupo espírita, estudando a doutrina espírita, que nos proporciona uma vivência mais equilibrada, nos dá elementos para uma vivência terapêutica, né? Que a gente melhore as nossas condições, tá? Então, quem não está bem, vai melhorar, vamos continuar estudando, né? Venha participar com a gente e com o tempo você vai ver que a situação vai começar a melhorar, tá? Talvez hoje você já saia melhor aqui do nosso estudo, ok? Então vamos lá, né? Hoje é sexta-feira, então nós temos o estudo do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 6, a oração. E relembrando, nós estamos ainda em caminho, saindo da casa espírita e indo para a casa dos nossos irmãos aqui que frequentaram uma reunião de desenvolvimento mediúnico. No capítulo passado a gente viu, né, que eles saíram da casa espírita, várias pessoas, né, que faziam parte desse grupo, e nós estamos acompanhando três pessoas, que é uma senhora idosa e seus dois filhos, um rapaz mais velho e uma moça mais jovem, né? 16 anos, se eu não me engano. E eles estão saindo da casa espírita, estão rumando
para a casa deles, né? É, e aí a gente viu, né, só relembrando, a gente viu que três entidades estavam aguardando eles saírem da casa espírita. E logo essas entidades se aproximaram, três entidades sombrias se aproximaram do trio, né, dessa senhora idosa e dos seus dois filhos. Uma entidade era o marido dela, desencarnado, que não está bem. Não é o espírito de luz, é um espírito que está em condições bem precárias, né? E se aproximou da esposa dele ainda encarnada, né? Envolvendo ela nas vibrações dele, e ela mudou, ela estava numa situação boa, né? Bons propósitos, tal, feliz, aí ela já murchou, já começou uma conversa mais pessimista, tal. O rapaz, filho dela, duas entidades se aproximaram dele e também o envolveram. Eram duas entidades que ele acabou se ligando através da presença dele nos ambientes de prostituição, nos ambientes de comércio do sexo. Ele casado, mas ele ainda sente propensão para os ambientes, né? Desse desregramento sexual, né? Então são entidades que estavam, muitas entidades estavam com ele, muitas já foram ajudadas, mas restaram essas duas que estão profundamente ligadas a ele, esse rapaz. E a menina, em boas condições, não tem nenhuma entidade se ligando a ela, né? O espírito Alexandre, né, que é o espírito que está orientando o André Luiz, ele utilizou essa menina para instruir ali a senhora e o rapaz, falando coisas boas para eles ali, né, para que eles pudessem analisar a situação deles, provavelmente sofrendo influência espiritual, né? Mas eles não gostaram muito da intervenção da menina, não. Tá? Então, vamos em frente, né? Vamos continuar aqui, tá? Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Porque ele casado, tinha uma casa dele, a esposa dele aguardando em casa, né? E então ele se separou ali da presença da mãe dele e da irmã, né? Que foram para a casa delas, né? Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras, né? Quer dizer, era difícil para o André Luiz observar que esse rapaz estava ali sendo assediado por essas duas entidades escuras, né? Escuras pela condição vibratória baixa, né? Que é assim, né? O espírito de luz, ele emite uma frequência de onda, né? De todo o seu corpo, uma frequência específica que emite luz. E os espíritos de uma condição inferior, eles emitem frequências de onda que torna a pessoa opaca, obscura, tá? É por isso que existe espírito de luz e espírito que não é de luz, né? É por causa da frequência de onda que ele irradia de si próprio, né? Certo? Então, o rapaz, ele não era exatamente vítima, né? Ele não era exatamente vítima. Ele é autor da sua vida. Ele atraiu essas entidades pelos pendores dele, pelos gostos dele, né? Então, a princípio, ele não é vítima, né? Mas o André Luiz, olhando assim de fora, ele sentia essas duas entidades ali em cima dele, agindo em cima dele, né? Com certa vantagem ali sobre ele, né? Porque ele não estava vendo as entidades e tal. Então ele, né, aparenta uma situação de vítima, né? Então por isso que o André Luiz falava, doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. Mas nós sabemos que nós não somos
Nós não somos vítimas, né? Tá? Às vezes as pessoas se revoltam, esses espíritos obsessores que ficam perto da gente, tal. Como é que Deus permite, não sei o quê, né? Como se nós fôssemos absolutamente vítimas das presenças indesejáveis, né? Dos obsessores que são vistos como pessoas más, como pessoas. Só que quem são eles? Muitas vezes são pessoas que nós prejudicamos, que hoje vêm no nosso encalço tentar nos prejudicar, tentar se vingar de nós, né? São pessoas, pode ser que nós não tenhamos prejudicado esses espíritos, mas nós nos sintonizamos com eles através dos nossos hábitos, através dos nossos gostos pessoais, através dos nossos sentimentos, né? Então também aí não cabe a condição de vítima. Também aí não cabe a condição de vítima. É que a gente quer resolver a situação de forma fácil, né? A gente quer resolver a situação de forma fácil. Eu sou uma pessoa boa, eu vivo uma vida boa, e esses espíritos obsessores estão atrapalhando a minha vida. Então, eu quero que tire esses espíritos da minha vida, tire. Só que não é assim. A realidade não é essa. Nós é que nós é que precisamos fazer a grande mudança dentro de nós, mudança de sentimentos, mudanças de hábitos, mudanças de concepção, mudanças de atitude. Porque se nós estamos atraindo essas entidades é porque somos tão necessitados quanto elas. Trazemos tantos defeitos quanto elas. Tanto que a gente está se sintonizando. A obsessão é uma sintonia entre, né? A Daí colocou, né? Estamos na mesma faixa vibracional, exatamente, né? A Daí, certo? Ok, tá. Então nós temos um lado sombra, um lado luz. Precisamos ampliar a luz, né? Precisamos iluminar a sombra, porque somos nós que oferecemos material de sintonia. Os espíritos vêm com o plug deles, mas nós temos as tomadinhas em nós. Então eles colocam o plug deles nas nossas tomadinhas aí, as tomadinhas mentais, emocionais, as culpas, né, os problemas de consciência que a gente tem. Então nós temos que trabalhar o nosso íntimo para desfazer essas tomadinhas mentais. Aí eles não têm onde colocar os plug deles, tá? Precisamos acender a nossa luz, né? As observações referentes. Eu só que saiu aqui do. Espera aí só um pouquinho. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Porque o André Luiz viu, né, durante a reunião mediúnica lá, a reunião de desenvolvimento mediúnico, ele viu lá, inclusive essa senhora idosa, o rapaz, a mocinha e outras pessoas que faziam parte da reunião, ele viu o problema da vampirização. Então ele viu essas formas microscópicas de ordem psíquica em certas áreas do corpo das pessoas encarnadas, né? Conforme a área onde elas tinham mais problema. Então, o rapaz com problema na área do sexo, então ele observou a região genital repleta desses micro-organismos obscuros, né? Essas formas psíquicas obscuras, como bactérias, eles chamaram de lesmas, né? Então, o André Luiz ficou muito impressionado, né, com essa microbiologia nos nossos corpos, conforme as áreas em que nós estabelecemos conexão com os espíritos infelizes. Se a gente abusa muito da comida, a glutonaria, o comer demais, é muito motivo de vampirização. Então os espíritos se ligam a nós através do estômago, através dos órgãos aqui, né?
Eles se conectam a nós e sugam as nossas energias e contaminam essas regiões. E a gente acaba desenvolvendo patologias, né, que desgastam estômago, pâncreas, rins, fígado e assim por diante, né? Tá? Então, onde nós nos ligamos, nós nos conectamos a eles através das regiões do nosso organismo, conforme os nossos gostos, os prazeres, né? Sistema nervoso, né? As drogas, as drogas psicodélicas, né? Você acaba mudando o funcionamento do sistema nervoso. As entidades também se utilizam dessas substâncias no nosso sistema nervoso. E isso acaba agravando o funcionamento do sistema nervoso, né? O álcool, a gente viu também um rapaz, um senhor lá que era alcoólatra, né? Que estava participando da reunião, mas ele fazia uso cotidiano do álcool. Então todo o organismo dele estava embebido em emanações de álcool. E aí o Alexandre foi mostrando para o André Luiz os prejuízos, todo o organismo dele estava prejudicado por causa do álcool, emitindo vibrações venenosas em torno de si, as emanações do álcool. Tá? Então o André Luiz ficou impressionado, né? Sempre já foi. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena, tratada no outro tempo inúmeros casos de infecção através de artrites, miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares, né? Aqui os vários problemas que o André Luiz tratou, porque ele era médico na Terra, né? Então ele começou a lembrar dos problemas que ele já tratou, né? Examinar atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose, inclusive ele próprio morreu em função da sífilis, né? Que acabou desenvolvendo um câncer e ele morreu por causa da intervenção cirúrgica no intestino, né? Ele não suportou a cirurgia e acabou morrendo, o André Luiz, né? Mas ele se lembra do trabalho dele, porque ele estava vendo um doente. Ele estava vendo o rapaz ali, e a senhora, né? Mas ele estava ali olhando o rapaz e estava vendo um doente. E estava pensando nas doenças que ele conhecia, nos tratamentos que ele fazia com as pessoas, né? E tentando comparar com a situação ali, né? Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecer longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade da minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Quer dizer, ele teve que lidar também com a morte de algumas pessoas, né? Da condição de médico, onde ele se sentia impotente, né? Com a técnica dele diante de expressões de vírus estranhos, né? De situações patológicas que zombavam dos esforços dele, né? Quer dizer, ele teve que lidar com isso na prática dele, né? Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. Quer dizer, ele conhecia, não obstante, né, as situações mais difíceis, ele tinha, para muitos casos, quais eram os protocolos ali de ação, quais eram os procedimentos padrão que ele tinha que seguir, né? A Sueli colocou aqui, né? Fico imaginando o nosso mundo de hoje, com tantos vícios e drogas, cada vez pior, sempre temos surpresas, né? Então, é difícil mesmo, Sueli. Nós estamos num momento muito difícil, né? Onde a liberdade
né? Que as pessoas adquiriram, né? O mau uso da liberdade pela falta da preparação espiritual, pela falta da preparação moral, do entendimento da vida, que as faria viver com mais cuidado, com mais respeito ao organismo, né? Então a gente vê realmente situações difíceis, né? Se formando para o futuro próximo aí, cada vez mais complicado mesmo, não é? No diagnóstico da difteria, não vacilaria na aplicação do soro de Hux e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp declarado, né? Quando a pessoa, né, o Krupp, né, que matou tanta gente, né, a gripe espanhola, e fecha a garganta, né, e muitas vezes a criança não consegue respirar, você tem que fazer a traqueotomia para conseguir respirar, né? Nas congestões, não me esqueceria de identificar a circulação, intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Bom, hoje muitos dos tratamentos aqui, quem é médico aqui, talvez fale, Alexandre, esses tratamentos aí já nem existem mais. Já hoje já é tudo diferente, né, os remédios diferentes. Mas é que esse livro aqui é de 1950 alguma coisa, 40 alguma coisa, 50 alguma coisa. Tá? Então, né? Então, quem conhece aí dos tratamentos, certamente vai ver muita coisa que mudou aqui, né? Que ele está citando, mas que não usa mais, né? Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria intervenção cirúrgica e se os raios-x não demonstrassem eficiência precisa. A Cassileide ainda usa essas bases. Usam, né? Aí isso eu já não sei. Vocês que estão dizendo aí, né? Ai, a Sueli naquele tempo era tudo mais difícil na medicina. Ah, com certeza. Com certeza, né? Muita coisa avançou, né? Graças a Deus. É, né? Muitos espíritos, muitos espíritos de luz, né? Tem reencarnado ao longo do tempo para trazer mudanças, fórmulas novas, né? Invenções, né? Procedimentos diferentes, né? Para diminuir os sofrimentos na Terra, né? Aumentar a expectativa de vida, tudo isso tem mudado, né? A Lucy, eu assustei como enfermeira com essas medicações. Lucy, é o que eu tô falando, é o que eu tô falando. Vamos relativizar a época que foi, né? Muita coisa mudou, né? Desde a época do livro aqui, que foi lançado, né? Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas e ali? Né? Quer dizer, o André Luiz lembrava de cabeça lá, tudo que ele tinha que fazer conforme o caso lá, ele já, né, o que ele tinha aprendido na faculdade, na prática. Mas e ali? E ali, diante desse doente que ele tinha à frente dele, que era o rapaz lá, estava padecendo daqueles micro-organismos, padecendo da influência obsessiva, da vampirização, como tratá-lo? O que ele tinha que fazer ali que ele não sabia, né? Qual que era o tratamento? Qual que era a medicação? Qual que era o procedimento padrão, né? À nossa frente, continuou o André Luiz, né? À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Quer dizer, era diferente do que dos que ele conhecia. Né? Quer dizer, estavam observando ali o rapaz caminhando, era um enfermo, mas era um enfermo diferente.
sua diagnose era diferente, né? A doença que ele estava vivenciando, o processo patológico que ele estava vivenciando era diferente. Escapava o meu conhecimento dos sintomas e os meus antigos métodos de curar. Né? O que fazer, né? Essa é a pergunta de 1 milhão. E é a pergunta para todos nós, né? Porque o problema da vampirização é o problema de todos nós, não é do rapaz lá somente, não. Por motivos diferentes para cada pessoa, os pontos fracos de um, de outro, né? Mas todos nós padecemos mais ou menos desses mesmos problemas aí, pessoal. A gente que se cuide, né? De reformar os hábitos, de melhorar a nossa vibração, nosso pensamento, né? No entanto, era paciente em condições muito graves. Olha só como é que ele coloca aqui. Era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros, principalmente na região genital dele. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Né? Você vê a ligação do emocional dele, do mental, do emocional com a influência espiritual, causando uma desesperação íntima, uma angústia, uma inquietude íntima. Quer dizer, ele não estava bem emocionalmente, mentalmente estava tentando se segurar também, e fisicamente, essas áreas de vampirização, essas áreas em que a ação frequente dos espíritos vampirizadores e desses bacilos psíquicos, nessas regiões, podem causar futuros desarranjos físicos mesmo. Acabam causando patologias físicas. Isso mantido ao longo dos anos, ao longo do tempo, vai diminuindo a energia vital na região, abrindo espaços para formações cancerígenas, para tumores, né? Para mudanças ali fisiológicas, mudanças genéticas, né? Mutações genéticas, né? O câncer é uma mutação, né? Tá? Problemas no estômago, úlceras no estômago, né? Pâncreas, rim, fígado, né? Certo? Então, por isso que não é apenas uma questão espiritual, como se fosse pouco, né? Não é só uma questão emocional, psíquica, é também de consequências. Ui, quase caiu minha garrafa aí. É também de consequência física, é também de consequência orgânica, de reflexos no organismo, tá? Gerando problemas graves, talvez até fatais, em alguns casos, né? Em muitos casos, né? Ok, pessoal? Vamos ver. A simples presença, a gente pode pensar assim também, né? A simples convivência nossa com determinadas entidades que não estão bem no plano espiritual, mas que passam a ser o nosso secto de relações, nosso ambiente normal de convivência, entidades que não receberam auxílio no plano espiritual, porque não se abriram esse auxílio, eles estão numa condição baixíssima, sentimentos inferiores, exalando vibrações deletérias, esses bacilos psíquicos, né? Tê-los na nossa convivência faz com que nós comecemos a desenvolver patologias que levaram essas pessoas à morte. Entendeu? Então não é só da área que eles estão vampirizando a gente.
a simples presença deles perto de nós, nós vamos, mais ou menos, depende da nossa sensibilidade, né? E quanto mais sensibilidade a pessoa tem, maior, mais rápido esse processo. A gente começa a desenvolver com o tempo as patologias que fizeram a pessoa morrer. Então, se ela morreu por causa de um problema no estômago, e ela está ali constantemente perto de mim, porque acabou se sintonizando comigo, e pelos hábitos, pelos gostos, e me vampiriza, posso acabar desenvolvendo o problema que ela desenvolveu. Porque ela exala aquela vibração patológica, e eu estou sempre captando aquela vibração patológica. Na área que eu também tenho certa fragilidade. Entendeu? Tá? Daí não tem para onde fugir, tem que haver mudança de hábitos. Não tem. Não adianta. A gente tenta achar escapatórias, né? Daí colocou bem, não tem para onde fugir. Porque a gente quer achar um jeitinho de conciliar os nossos gostos, às vezes excessivos, às vezes até realmente prejudiciais. A gente quer achar um jeito de conciliar, né? Pra gente continuar, fazer um somebody love lá, dar um migué, como a gente fala, né? Enganar a lei, né? Pra gente continuar fazendo o que a gente gosta, mesmo que sendo algo que faça mal. Só que tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Então não tem como fugir, não. A gente precisa mudar mesmo os nossos hábitos, né? Qualquer hábito que nos enfraqueça, qualquer hábito que nos cause problemas orgânicos, que dificulte o nosso equilíbrio orgânico, né, emocional, psíquico, nós precisamos superar. Senão vai ser porta aberta à influência, porta aberta à vampirização, porta aberta à autodestruição, de alguma forma será, tá? A Valéria Vital, mas esse vampirismo não é também um ato de assassinato para com o encarnado? Ou o preço só cabe a nós? Não, a gente divide a responsabilidade, né? Nós encarnados acabamos dividindo a responsabilidade com quem está nos vampirizando. Nós sempre somos responsáveis pelo que fazemos, nós e os espíritos que estão vampirizando, né? Então, eles, enquanto eles se mantêm nessa atitude perniciosa, sim, eles estão cometendo um grande erro, um grande mal, né? E se responsabilizando, às vezes, por muitas mortes mesmo, colocando a conta dos seus maus hábitos que eles já tinham na Terra, desencarnado, continuam no plano espiritual com esses maus hábitos, procurando pessoas para vampirizar. Então, sim, eles são responsabilizados. Mas nós não somos apenas vítimas nesse processo. Entendeu? Então nós somos corresponsáveis, muito responsáveis, inclusive, porque o primeiro a ter o dever de cuidar de nós somos nós mesmos. Né? A primeira pessoa que tem o dever de cuidar de si mesma somos nós. Cabe a mim me cuidar. Alexandre, mas tem os vampirizadores. Tem os vampirizadores, mas não vão conseguir me vampirizar se eu não entrar na faixa vibratória deles. Ok? Se eu não cultivar hábitos infelizes, eu não vou servir de pasto para eles. Porque eu não vou dar margem à influenciação deles. Ok? Então, boa parte da responsabilidade recai sobre mim mesmo. Mas como eu disse, né, a gente acaba repartindo. Eles são também corresponsáveis porque agem de uma forma leviana, né, de uma forma, ok? Certo? Por nada, Valéria. Ok, pessoal. Então, cabe a nós o esforço da nossa modificação. Nós não podemos esperar que ninguém faça isso por nós. E aí uma questão importante, nós somos sozinhos nesse processo. Sozinhos assim, contamos com a ajuda dos espíritos amigos, a ajuda de Deus, todo, né, o arsenal de amparo, mas eles não farão por nós o que é o nosso dever.
Entendeu? Tem uma parte que é só minha, que eu é que tenho que dar os passos, a decisão, o desejo de melhorar, a decisão de mudar, a vontade firme somente cabe a mim. Os espíritos vão me ajudar, me amparando na minha vontade, na minha fé, na minha decisão, mas eu preciso continuar firme lá no que depende de mim. Porque só sustentado por eles não dá. Tem que ter a minha anuência também nesse processo, certo? Porque os espíritos querem, lógico, eles querem a nossa melhora, a nossa mudança, sempre quiserem, continuam querendo, mas é a gente que não ajuda muito, tá? A gente é que não favorece muito. Ok? Então vamos lá. Não haveria remédio para ele? O André Luiz estava perguntando aqui. Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Porque os doentes do mundo ele conheceu. Ele sabia que havia tantos tratamentos, tantos remédios, tantos, né? E ali tinha uma pessoa que era mais infeliz do que os doentes do mundo? Não tinha remédio para ele? O que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis e, a se manifestarem a maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Né? Como a gente, qualquer um de nós pode ter angústia, tristeza, desânimos, desesperança, né? O que fazer para aliviar-nos as dores terríveis, dores morais, dores emocionais, a se manifestarem de maneira angustiosa e permanente, em forma de inquietação, né? Como fazer? O Manuel colocou aqui, né? Trabalho árduo e vasto na consciência de cada pessoa, né? É um trabalho íntimo, né? De autoconhecimento, de autorreflexão, de entendimento, tudo que a gente falou ontem, né? Que a gente falava ontem lá da aquisição de consciência, do esforço por melhoria dos hábitos, né? A gente falou no estudo de ontem. Quem quiser tá gravado, né? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Até porque ele já estava trabalhando há algum tempo lá nas câmaras de retificação, onde muitas almas trazidas do umbral sofriam ainda, se debatiam com angústias, com tudo, né? Todos os problemas humanos ali, perturbadas, sofredoras, e ele ajudava balsamizando os padecimentos, né? Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual, de nosso lar, né? A fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, né? Quer dizer, eu estava lembrando lá dos pacientes dele lá, ele como enfermeiro, né? Lá nas câmaras de retificação, como atendente lá, né? Recomeçando o trabalho, né? Junto aos sofredores. Então ele via o esforço da colônia para diminuir o sofrimento das pessoas, né? Mas ali eu não conseguia ainda entender o que fazer ali, como é que poderia tratar o rapaz, né? Em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? Né? A gente tem que lembrar que o grande problema do rapaz ali era o sexo, né? A ligação dele com entidades voltadas às forças sexuais, né? A exploração das forças sexuais. Então esse era a grande dificuldade do rapaz ali, né? No momento, né? O grande desafio do rapaz ali era esse. E grande fator de sofrimento, porque ele já estava despertando para uma vida melhor, para, né, o espiritismo, para a mudança de atitude, mas ele ainda fraco da vontade, né? Ainda fraco da vontade, ainda vacilante, cedendo ainda às influências inferiores, né? E por isso que ele aparecia para o André Luiz ali como profundamente sofredor,
profundamente doente, que o André Luiz não sabia o que fazer, né? A Lucilene, aplicar passe, será que ajudaria? Ah, com certeza ajudaria e já estava recebendo, né? Porque é frequentador da casa espírita, frequentador de grupo de desenvolvimento mediúnico, então ele já estava sendo objeto já de atendimento, mas não estava sendo suficiente ainda. Porque os espíritos, a gente pode ir anos na casa espírita e tomar passe, assistir palestra, fazer curso, e a gente chega lá, os espíritos aplicam passe, ajuda a limpar aquelas energias deletérias, tá? Mas a gente volta para casa e volta para os mesmos hábitos infelizes, volta para os mesmos atitude, atitude infeliz mental, né? Atitude mental infeliz. Cultivando pessimismo, cultivando irritação, cultivando maledicência, cultivando. Haja passe, né? Haja passe para melhorar, porque tem um trabalho que é de dentro para fora, né? Então os espíritos agem de fora para dentro, através de passos, né? E o conhecimento da doutrina espírita, as orientações espirituais, é para que a gente faça a reforma de dentro para fora, né? Então, nada vai substituir a mudança diária nossa. Não é só ir para a casa espírita. É a terapia de todo dia. É o tijolinho de todo dia. É a construção da nossa melhoria todos os dias. Certo? Toma uma aguinha aqui. Né? Então aí o André Luiz pergunta: por que fatores ministrar o socorro indispensável? E naturalmente novas reflexões ocorriam céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Né? Porque ele estava vendo encarnados ali sofrendo esse processo de vampirização e ele estava vendo nos corpos das pessoas toda aquela fauna microbiana lá, né? Aquele conjunto lá de colônias de bactérias lá psíquicas, né? Mas ele estava se perguntando, será que essas bactérias continuariam na vida após a morte, fora da carne, continuariam com aquelas pessoas que tinham durante a vida, né? Ele estava se questionando lá, né? Certo. Ok? Vamos lá. Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, lembrando o caso dele mesmo, né? Do André Luiz. Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Né? Ele estava se perguntando, é porque eu estive lá no umbral. Terrível lá o período que eu passei no umbral. Não é? Eu devo ter sido vítima das mesmas influências cruéis. E onde é que estava o remédio salutar? O alívio? Eu não está lembrando que aquilo que tirou ele lá do umbral foi a oração, né? Quando ele resolveu, né, orar de forma profunda, verdadeira, sincera, foi quando ele conseguiu receber a grande ajuda lá do Clarencio, né? Vai buscá-lo, né? Onde o alívio para tamanhas angústias? Olha o nome do capítulo.
O capítulo 6, qual que é o nome do capítulo? Veja aí. Qual que é o nome do capítulo? O capítulo é a oração. É o grande, é o grande remédio, é o grande antídoto, né? A oração. O mais poderoso recurso terapêutico para tratar, né, o nosso interior, nos sintonizar com o alto, equilibrar, né, o mais precioso remédio aí, preventivo e curativo, um tratamento preventivo e curativo. Não que não hajam outros, né, mas esse é o mais poderoso, conforme os espíritos. Lógico que orar, jejum e oração, né? O jejum dos hábitos infelizes e oração sincera. Jejum e oração. Então nós temos que jejuar. Ah, agora eu já sei, tem que parar de comer. O jejum, se for comer demais, aí o negócio é jejum mesmo. Mas nem sempre o problema é comer demais, né? A gente está vendo aqui que é a questão sexual, né? Então, é o jejum, é a abstenção das atitudes infelizes, dos hábitos infelizes, é o jejum dos hábitos infelizes, sejam quais forem. O jejum dos hábitos infelizes e a prática do bem, e a busca do bem, entendeu? O amor, a expressão do amor, a expressão da caridade, né? A oração, jejum e oração, né? Tá? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro. Desculpa, pessoal. Vou tomar uma aguinha de novo aqui. Revelando paternal interesse, Alexandre vem em meu socorro esclarecendo. Essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Porque é o trabalho de renovação do próprio André Luiz. Porque o André Luiz chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente, justamente por tudo isso que a gente está falando. O André Luiz cometeu excessos de comida, excessos de bebida alcoólica. Comportamento sexual dele desregrado pelo jeito. Ele era também de ambientes assim como o rapaz, né? Acabou adquirindo a sífilis devido aos desregramentos dele no campo sexual. Aí depois desenvolveu o câncer, né? Então tem tudo a ver aqui com as questões do André Luiz. Por isso que o Alexandre falou, André, essas interrogações que você está fazendo, essas interrogações, elas são portadoras de grande bem para o seu coração, tá? Porque vão te ajudar muito para o seu futuro, vão te ajudar a entender melhor coisas, atitudes na Terra, como você fez, como você pode fazer futuramente, né? Uma nova encarnação, certo? Ok. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela a sua dolorosa origem. Então, Alexandre está dizendo que ele está começando, o André Luiz está começando a entender, começando a observar as manifestações do vampirismo. E que elas não se circunscrevem apenas ao ambiente dos encarnados, né? Elas se estendem para as zonas pós-morte, as zonas inferiores,
onde quase a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores teve aí a sua origem na vampirização. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando aqui, da importância em termos de saúde coletiva, da importância né? Do bem-estar da população, da melhoria das condições da população, a importância dessas informações aqui. Quase a totalidade dos sofrimentos nas regiões do umbral tem aí a sua origem, a origem na vampirização enquanto encarnados. E depois elas estendem o seu malefício após a morte. Certo? Então, realmente é muito importante, né? Se a gente se sentir dependente de certas coisas, dependente de substâncias, é lógico que no caso de psicotrópicos, a gente pode precisar de medicações específicas para a gente manter um mínimo de equilíbrio do sistema nervoso diante de determinadas patologias que a gente precisa de determinados remédios para a gente se manter relativamente equilibrado, tá? Então não é nesse sentido que eu estou falando. Mas as demais dependências, no sentido de a gente usar como bengalas, né, para vícios que a gente mantenha, aí a gente precisa ir se libertando. Porque senão pode causar a nossa morte nessa vida, dependendo do problema, né? Seja por desgaste orgânico, seja por vários outros problemas, e pode se estender após a morte através ainda de sintonia com os espíritos vampirizadores, né? A Simone Alexandre, a vampirização pode ser percebida por alguém que saiba ver a aura? Então, pode por pessoas que tenham capacidade de ver, né? Os espíritos, via de regra, não nos permitem muito ver certos quadros que para nós seriam muito chocantes. Para nós seriam muito chocantes vermos as entidades nos vampirizando ou vampirizando outras pessoas. Então, mesmo médiums, muitas vezes os espíritos não permitem que vejam certas coisas. Tem médium que vê, mas a maioria não vê, entendeu? Até porque são imagens nada agradáveis de se ver, sabe? Assim, então, muitas vezes o médium vê lá espíritos sofredores, mas não vê muitas vezes o processo da vampirização em si, né? Tem cenas que são muito desagradáveis, né? Muito chocantes, né? Então, deixa eu ver aqui. A gente já está quase acabando aqui hoje, pessoal. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe, né? Criaturas desviadas da verdade e do bem, né? Consequentemente, cultivadoras de hábitos infelizes, né? Porque elas estão desviadas da verdade e do bem, né? Nos longos caminhos evolutivos, seja aqui na matéria, seja no plano espiritual, elas se reúnem umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Como a gente se alimenta uns aos outros na prática do bem, na prática da caridade, da fé, da fraternidade, nos estudos, nós buscamos as permutas magnéticas sublimadas, em que nós nos ajudamos uns aos outros. Mas algumas pessoas, muitas pessoas buscam, e até mesmo nós podemos, dependendo dos hábitos que a gente ainda mantenha, em certos momentos do nosso dia,
Em certas horas podemos nos ligar, né, e buscar a sintonia com pessoas que nos alimentam com forças magnéticas de baixa classe. A gente pode até gostar do espiritismo, procurar ser melhor e tal, mas ter momentos em que a gente se vincula ainda, né? A gente tem que superar isso, que a gente se vincula ainda a frequências específicas de baixa classe, né? Que nos cabe nos despojarmos devagarzinho, né? Conforme a nossa decisão nos fortalecer, se vai ser mais rápido, mais devagar, aí é escolha nossa, né? Mas nós precisamos superar essas fragilidades, certo? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, porque continua aqui, né? O capítulo vai longe ainda e o nosso tempo é escasso, né? Ok, então, cada qual aí. Eu sei que vocês estão, tô vendo que vocês estão colocando aí nada de texto, né? Cada qual com o seu meia-culpa, né? Cada qual com o seu calcanhar de Aquiles aí. Todos os temos, né? Onde o nosso calo aperta, todos sabemos, né? Principalmente os que já têm mais idade, né? Já observaram melhor as suas fragilidades, né? Já têm mais consciência de onde é que precisa mudar, né? Mas todos nós temos as nossas necessidades, né? Vamos então fazer a prece final, pessoal, para a gente se despedir, né? Agradecendo a Jesus pela bênção do conhecimento, mas também pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento importantíssimo do nosso planeta e que nós podemos, através da decisão firme, através da vontade, nós podemos nos manter íntegros, podemos nos manter coesos dentro de nós, nos ideais que nós abraçamos, na fé que nos irmana, na fé que nos guia, lembrando que essa vida é passageira e que a vida real é a vida espiritual, para onde todos nós caminhamos e que possamos, Senhor, relativizar certos prazeres da vida física, na escala de valores que cultivamos, que saibamos valorizar muito mais a oportunidade de libertação dos laços inferiores, os laços do passado, os grilhões que ainda nos prendem, que possamos nos libertar deles, para alçarmos voo espiritual, cada vez mais livres, mais leves, mais em paz e mais saudáveis. Os espíritos amigos nos ajudam, tu nos amparas nesse objetivo. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom final de semana para todos, tá? Segunda, às 20 horas, a gente retorna, né, com o Livro dos Espíritos. E então, um bom descanso para todos, pessoal. Obrigado pela presença, pela participação aí, tá? Um abração, pessoal. Até mais.